Bem-vindo a mais um programa Leituras Machadianas, que já está no ar pela sua Info Humanitas. Hoje estamos com o nosso entrevistado para uma análise transversal sobre o conto do nosso maravilhoso Machado de Assis. Hoje em nosso podcast, Roberto Henrico com o tema Quincas Borba e sua influência na contemporaneidade. Conte-nos sobre sua leitura. A minha experiência com a leitura do livro foi prazerosa e distinta do que eu tenho costume de ler. Também foi um pouco complicado devido às diferenças no linguajar de hoje em dia até a época em que o livro foi escrito. Uma coisa que me agradou foi que os capítulos são bem curtos, então eu podia parar a qualquer momento sem ter que me preocupar em precisar reler desde o início uma parte longa da história, caso eu precisasse fazer alguma pausa ou coisa do tipo. Os capítulos eram pequenos assim por causa do formato de folhetim, que foi como o livro foi publicado na época. Eu, pessoalmente, prefiro os capítulos mais longos mesmo. E as suas impressões sobre o livro, qual foram? As minhas impressões com o livro foram positivas. Foi meu primeiro contato com o livro de Machado de Assis e eu planejo ler mais livros, porque foi algo que me gerou interesse. E é possível traçar um paralelo com a realidade atual, porque apesar de que muitos anos temos passado, diversas pessoas ainda agem da mesma forma, sendo egoístas, mesquinhas e muitas vezes interesseiras. Realmente é um livro muito atual e à frente do seu tempo. O livro fala sobre relações interesseiras. O que você pode dizer pra gente sobre essa abordagem? A abordagem é interessante e instigante, porque mostra pra gente as interações dos personagens de uma maneira como realmente pessoas do nosso mundo poderiam agir. O que pode até nos fazer pensar ou repensar em algumas amizades que a gente não conhece muito bem, ou em pessoas cujas intenções não são do nosso conhecimento. Realmente, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Agora que você falou, vale a pena a reflexão. E que características da escrita machadiana pode ser observada nesse livro? Tem vários elementos machadianos que podem ser observados nessa obra, como a digressão, que é a fuga do narrador da história principal para contar uma segunda história que vai complementar a principal, ou então o humor e a ironia típica do Machado de Assis, ou até mesmo o fato de o narrador conversar com o leitor, o que nos dá um senso de participação, já que a gente deixa de ser só alguém que está recebendo a história e tem a impressão de alguém pessoalmente nos contar ela. Muito boa resposta. Agora, vamos ao intervalo comercial e voltamos já para falarmos mais sobre Quincas Borba e sua influência na contemporaneidade. E para ler opiniões de nossos ouvintes e internautas e suas dúvidas. Olá, estamos de volta com o programa Leituras Machadianas. No primeiro bloco, nós conversamos com o nosso entrevistado sobre a análise feita por ele e suas impressões. Nesse bloco, iremos abordar sobre a personificação que o nosso protagonista, Rubião, teve de Napoleão III. O que tem a nos dizer sobre isso? Bom, é um pouco estranho a forma como o amor pela Sofia o deixa desse jeito, até porque geralmente o amor é tratado como algo que liberta as pessoas, transforma elas em uma versão melhor de si mesmo, enquanto levou o Rubião à loucura nesse livro. E também é um pouco irônico, a maneira como ele se vê sendo um grande conquistador, enquanto na realidade ele está caindo em loucura, em pobreza e em desgraça. Na filosofia dos humanitas, ele se via como sendo um vencedor, enquanto na vida real ele foi derrotado, por incrível que pareça, por si mesmo. Eu imaginei a mesma coisa que você enquanto eu lia. Explique-nos sobre o lema da teoria do filósofo Quincas Borba, o humanitismo. O lema do humanitismo diz: ao vencedor as batatas. Ele é explicado pelo próprio filósofo no livro por meio de uma história em que duas tribos competem por alimento, no caso batatas, e a tribo vencedora terminaria por matar a tribo oponente e teria alimento bastante para fazer uma árdua viagem para um lugar onde as batatas seriam abundantes. Porém, caso as duas tribos decidissem ficar em paz e dividir as batatas, nenhuma delas seria capaz de atravessar esse caminho para chegar no lugar onde a comida é abundante. Ou seja, a paz não é uma opção. E nesse caso, os mais aptos, os vencedores, deveriam tomar para si o alimento, pois
é a única forma de que alguma das tribos possa sobreviver. Iríamos para mais um curto intervalo comercial. Retornamos ao tema do programa com o Roberto, o nosso convidado de hoje. O filósofo Quincas adota um cãozinho que recebe o mesmo nome que o dono. Por que você acha que o filósofo fez isso? É descrito no livro que a intenção do filósofo era de se manter vivo de alguma forma após seu falecimento, mesmo que fosse apenas em memória. E a maneira como ele fez isso foi nomeando o cachorro com o seu próprio nome. Porque dessa forma, toda vez que alguém brincasse com o cachorro, ou sequer chamasse o cachorro, também se lembraria dele. Então ele se manteria vivo de um jeito ou de outro, mesmo que fosse só na lembrança das outras pessoas. E é também interessante ver como ele reagiu à morte. É algo que às vezes até no próprio mundo real acontece. As pessoas tentam se manter de alguma forma após sua morte por ter medo do que vai acontecer e principalmente a incerteza. Na sua opinião, o título do livro está associado ao cão ou ao dono dele? Bom, essa é uma questão que é deixada em aberto. O próprio narrador do livro diz no último capítulo que cabe ao leitor refletir e entender da sua própria maneira. Pela experiência que eu tive, eu imagino que se trata do cão, porque é ele que passa a maior parte da história com os personagens principais e ele que se mantém com o Rubião até o final. Porém, eu acredito que ambas as interpretações possam estar corretas. É algo que varia de pessoa para pessoa. Sobre a trilogia machadiana, podemos dizer que Quincas Borba é uma continuação de Memórias Póstumas? Eu acredito que não. Porque apesar do filósofo ser citado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a própria filosofia dele já está descrita nesse livro, não é uma continuação direta. Ambas as histórias podem ser lidas e entendidas independentemente uma da outra. Porém, são leituras que podem se complementar. Durante o próprio livro, Quincas Borba, o narrador recomenda que leia esse Brás Cubas. Chegamos ao fim dessa edição de Leituras Machadianas. Amanhã estaremos de volta com outro tema e outro convidado especial para atualizar e informar você, ouvinte e internauta.